Fica de pé. Termine com excelência tudo que você começar. Quem te trouxe aqui foi o Senhor. Estica seus braços lá em cima e fala assim: eu. Não, só quem gosta de sexo fala eu. Fala nasci. Não, bem forte. Eu nasci para desfrutar do melhor dessa terra, em todas as áreas da minha vida. Eu quero você em pé por alguns instantes. Eu quero te lembrar, a cruz está vazia, o sangue foi derramado, o preço foi pago, para que eu e você estivéssemos aqui. E esse Deus maravilhoso, Ele não criou o sexo para que fosse mais gostoso no adultério, na pedofilia, na pornografia, não. Ele criou para que o homem e a mulher tivessem alegria, vida e prazer com santidade entre quatro paredes. E se você crê nisso, fala assim: nesta noite, o Senhor ainda tem algo para fazer em mim e no meu casamento. E é com essa alegria que eu quero te pedir, feche seus olhos. Pai, eu consagro a Ti mais uma vez o que aqui vai ser dito, o que vai ser falado. Eu consagro a Ti a minha mente, eu consagro a Ti as minhas memórias, as minhas lembranças, e eu te dou total liberdade. Espírito Santo de Deus, se manifesta com a Tua alegria, com a Tua leveza. Senhor, que essa noite seja a noite onde mentiras sejam silenciadas, onde correntes sejam quebradas, onde exista cura, que o Senhor termine aquilo que o Senhor começou neste lugar, através da vida do Fábio, através da vida da Rafa, através da Elo, assim como o Senhor usou cada um. Eu quero te pedir, Jesus, toma o teu trono e continua a fazer aquilo que o Senhor deseja. Pai, eu quero te pedir agora, que na autoridade do nome e do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, toda dor no estômago, dor de cabeça, cansaço, sono, eu declaro, se renda à cruz do Calvário agora. Todas as vozes na mente, a inquietação, se aquieta agora em nome de Jesus, que todas as vozes sejam silenciadas, e que somente a voz do Espírito Santo fale. Pai, eu te peço que o Senhor, agora, na autoridade do Teu nome, possa, em nome de Jesus, trazer a consciência, a atenção, e principalmente abrir a mente de cada um dos Teus filhos, para que o Senhor faça a Tua perfeita e maravilhosa obra, em nome de Jesus. Amém? Senta no seu lugar que vai ter fogo no parquinho. Quem aqui gosta de sexo? Eita, Jesus. Não, eu vou dar mais uma chance. Quem aqui gosta de sexo? Quem não gosta, tá tudo bem. Vai ser curado hoje, amém? Ari, eu não gosto desse assunto. Queria ir embora. Estou agoniada. Olhe para mim. Eu quero te lembrar, quem criou o sexo? Quem? Então fala para mim, quem criou o sexo? Então sim, nós vamos falar do que Deus criou, com temor, com bom humor, com leveza e com princípios. Sabe, queridos, eu não sei se você já teve a oportunidade de educar os seus filhos sexualmente. Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Uau. Quero te dizer que se você ainda não falou de sexo com seus filhos, fica tranquilo. O Netflix já falou por você, o TikTok já falou por você. É muito triste, mas enquanto igrejas se calam, o diabo fala 24 horas, usando a internet para deturpar, imundar, sujar a vida de muitas crianças. Crianças, sim, no Brasil a criança tem o primeiro acesso à pornografia com a média de 6 anos de idade. E eu não estou falando do que eu acho, estou falando de estudos comprovados. Eu não sei aqui, mas eu tenho algo para te falar. Existe na Bíblia um versículo que eu quero que você se lembre dele para sempre. João 8,32. Conhecereis a verdade, ela vos... Aquilo que te liberta te protege. Sabe, eu não sei o que a sua mãe te ensinou sobre sexo. Eu não sei se quando você foi casar, sua mãe sentou você e falou: filha, senta aqui. A mamãe vai te ensinar tudo sobre orgasmo. Virar o zoinho. Nossa, que horror. A irmã falando disso na igreja. É aqui que se fala de sexo, não é na internet que você põe uma palavra e sai o diabo pelado, não. É aqui. É na casa de quem criou que se fala do que Deus criou. Eu não sei se sua mãe te ensinou sobre lubrificação, pós-parto, menopausa. Eu não sei quantos homens aqui o pai sentou e falou: filho, senta aqui. Papai vai te ensinar sobre integridade sexual. Papai vai te ensinar sobre como ter uma sexualidade moral, com moral, moralizada, sabe? Sem deturpação, sem sujeira. Mas essa é uma noite que eu creio que Deus quer fechar tudo que Ele fez aqui, curando a sua sexualidade. E aí eu quero fazer alguns combinados, tá? Primeiro combinado, a partir de agora, estou empolgada, tudo que você ouvir aqui é de total responsabilidade minha. Não é de responsabilidade do Fábio, da Rafa, da Elo, não é de responsabilidade dessa igreja.
Nenhum pastor que está aqui, até mesmo os meus pastores, que é o pastor Josué e a pastora Rose, né, ninguém aqui tem nenhuma responsabilidade sobre o que eu vou falar. Fala assim comigo, tudo? Não, eu quero ouvir a sua voz, fala tudo! Que eu ouvi aqui. Agora, a partir de agora, foi a Ari. Aponta o dedo para mim e fala assim, foi a Ari. Foi quem? Quem? Se for bênção, glória a Deus. Se você ouvir alguma coisa e você não gostar, ou você falar assim, meu Deus, que mulher doida. Você acertou. Acertou. A Bíblia diz que Deus usou uma mula para falar com Balaão. Então, ele usa quem ele quer, né? Já pensou, se ele usa uma mula, por que ele não vai usar alguém estranho? Então, abre o seu coração e deixa ele falar com você. Segundo combinado, muito importante, a partir de agora, pode ser que durante a ministração, você sinta uma coceirinha. Uma coceirinha. Coceirinha. A área do céu, coceirinha onde? No cotovelo. Aquela vontadezinha de dar aquela cotovelada no cônjuge, assim, ó. Aquela vontade de dar aquela ajoelhadinha, né? Aquela vontade de fazer aquela carinha, tipo assim, ó. Eu estava em um lugar ministrando há um tempo atrás e tinha um casal bem na frente. E a mulher, enquanto eu ministrava, ela falava assim, fala Deus, aleluia, ó Deus falando, glória a Deus. O marido branquinho, ele foi ficando vermelho. Eu pensei que ele ia embora, porque ele ficou nervoso, porque ela estava expondo ele. Eu costumo dizer que esse é o papel do diabo no casamento. Qual que é o papel do diabo? O acusador. Não faça o papel do diabo. Eu vou falar assim de lubrificação, orgasmo, intimidade, eu vou falar de muitas coisas. Mas não cutuca o outro, não dá aquela olhadinha de quem está acusando. Sabe por quê? Porque você pode atrapalhar o outro a receber a bênção. Amém? E um penúltimo combinado. Toda vez que eu disser a palavra preciosos, tem alguns que sabem. Quem aqui já ouviu uma ministração minha presencial? Nada de internet, presencial. Só? Meu Deus. Vocês me ajudam a interceder, gente? Ai, que eu me empolgo. Quem nunca ouviu uma ministração minha presencial? Só coisa de internet? Enfim, levanta a mão bem alta assim. Vai, levanta para ver. Uau! Fecha as portas aí, pessoal. Passa o cadeado. Ari do céu, o que essa mulher vai falar? Daquilo que Deus criou. Então, deixa eu te falar. Toda vez que eu disser a palavra preciosa, tem que bater uma palminha. Uma só, ok? Não bateu, dança aqui em cima no final. Como que vai funcionar? Se o marido esquecer, dança o casal. Se a esposa esquecer, dança o casal. Quem vai estar de olho? Levanta a mão assim, quem está me ouvindo, e fala, eu estou de olho. Aponta para a direita, para a esquerda, para frente. Pronto, fica de olho nesse casal aí, combinado? Preciosos? Uma só, não bateu, você faz assim, ó. Me ajuda, tá bom? Isso, na frente, do lado. Preciosos? Eu não vi ninguém com bebê, mas se tiver alguém com bebê, eu só libero quem está com bebê. Amém? E o tema que Deus colocou no meu coração, fala comigo assim, minha cama é o altar da intimidade no meu casamento. Eu não sei quantos de vocês, como eu disse, tiveram uma aula sobre sexo, ou simplesmente foram ensinados sobre as regras básicas de como viver uma vida sexual com prazer e com santidade. É possível viver uma vida onde o sexo é gostoso, onde tem orgasmo e onde tem santidade, onde tem presença de Deus. Eu sei que talvez a maioria de vocês foram ensinados de uma forma errada. Talvez a sua mãe, para tentar te proteger, disse que sexo é coisa de mulher safada, é coisa de mulher da vida, é coisa de mulher que não presta, é coisa de mulher sem vergonha. Talvez, para tentar te proteger, a sua mãe te disse que sexo rasga, queima, dói e você vai para o inferno. Porque isso é da carne. Mata essa carne bandida, essa carne safada. Como se você tivesse entrado aqui flutuando, né? Como se você fosse um anjo e você batesse asas. Então você veio voando, voando e repousou sobre a cadeira da santidade extrema. Essa não é uma verdade. E por isso que a Bíblia chega a dizer que pessoas perecem por falta de conhecimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Alguns homens, o próprio pai criou esse homem para que ele fosse homem, ele que teve a ilusão, o erro de criar esse homem falando, olha, homem que é homem pega mesmo, homem que é homem vê isso mesmo, homem, né? Talvez, e só talvez, esse pai levou esse menino para perder a virgindade dele num prostíbulo para ele ser homem. Talvez deu uma revista pornô para ele. Talvez incentivou que ele fosse um homem que fosse realmente um ótimo marido, que nunca se divorciasse, mas tivesse a saidinha do mês.
Recentemente, eu socorri um casal no Instagram, e ele me falou, olha, eu faço a saidinha do mês, é uma cultura da nossa família, já tem 7 anos, mas ouvindo um vídeo seu, eu estou constrangido. Eu confesso ou não para minha mulher? Deixa eu te falar uma coisa, preciosos. Eu vou dar uma chance, mas eu vi. Preciosos. Existe algo que nós precisamos entender. Existe prazer com santidade. Mas o prazer, ele precisa de ter doutrina, orientação, e ele precisa principalmente de ter, entre marido e mulher, clareza. Eu quero compartilhar algo com vocês. Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu sei que muitos aqui já tiveram e sabem bem do que eu estou falando, o que é uma experiência com Deus. Mas eu estava ali entre o sono e acordada e querendo, tinha que levantar, o meu corpo pedia para eu levantar porque eu tinha uma resposta. Aliás, meu corpo pedia para eu ficar na cama, mas a minha mente pedia para eu levantar porque eu tinha um compromisso. E naquele momento, entre sono e estar acordada, eu vi uma cena. Eu tive uma visão. E essa visão foi resposta de uma oração que eu tinha feito um dia atrás. E simplesmente eu vi uma menina, uma jovem ali, que deveria ter uns 25 anos, acredito. Ela estava deitada, eu não conseguia entender embaixo do que ela estava deitada, mas eu via do lado dela, onde estava o cabelo dela no chão, os pés. Então, tinha uns pés e a cabeça da menina como se ela estivesse deitada, e ela tentava pegar alguma coisa que caía. E uma voz de um homem que estava do meu lado falou assim, olha ela tentando pegar as migalhas. Então, eu fiquei vendo a cena como se fosse um filme e aquele homem narrando. Eu não via o homem, eu não via quem era o dono daqueles pés, mas eu via a menina. Então, aquela menina ali, com o cabelo no chão, deitada, ele chama ela, ele insiste, ele consegue tirar ela debaixo daquele lugar. Ela estava embaixo de uma mesa. Quando ela fica em pé, eu consegui entender a cena. Então, aquele homem pega aquela menina, dá a volta em uma grande mesa, e quando ele senta aquela menina, ele senta ela numa mesa que tinha um banquete. Eu me lembro de ver morango, uva, muitas frutas, tinha muitas frutas, o que me chamava a atenção. E, de repente, ele fala assim, tudo isso é seu, pode comer o que você quiser. E ele me diz, e aí uma outra voz, né, que a pessoa que estava me instruindo acerca da cena, diz assim, fica olhando. E eu fiquei olhando, e ele falou, observa o que ela vai comer. Então, ela fica maravilhada com aquela mesa, mas ela estica a mão, pega um pão, e ela come pão seco e bebe água. E no meu ouvido, a voz disse, existem muitos casais, muitas mulheres que estão assim, diante do banquete que eu preparei, mas eles estão comendo pão seco e bebendo água para ajudar a descer. Eu acordei, não entendi muito, não tive discernimento, eu não me lembrava de tudo. Enquanto eu escovava os dentes, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que é isso? O que eu vi? O que eu senti? Eu sabia que tinha acontecido algo e o Senhor foi me trazendo tudo. E eu entrei em um momento de muito choro. Sabe por quê, queridos? Porque o sexo está sendo usado para quebrar famílias. O sexo está sendo usado para deturpar a sexualidade de adolescentes. O sexo está sendo usado para destruir. Tem homens que amam a mulher, amam, mas ele vai para o banheiro e se masturba e vê pornografia. Porque ele não é um homem, ele é um escravo. Ah, mas isso é coisa de homem faz isso mesmo, todo homem faz. Não, isso não é coisa de homem, isso é coisa de escravo. Eu vou repetir, Deus não criou o sexo para que ele fosse mais gostoso no adultério. Não, isso é uma mentira. Mas olhe para mim, preciosos, tudo começa, sabe aonde? Em um leito sem mácula. Eu estou dando chance, mas eu vi. Em um leito sem mácula. Quando a gente fala de mácula, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso que eu quero te dizer. Nós precisamos entender que o leito do casal, ele é de fato um lugar que tem que viver sem mácula. Por isso que nós aprendemos que o sexo é para o casamento. Por isso que o nosso leito, ele é o altar do nosso casamento, o altar da nossa intimidade. Quer ver uma coisa? Fala comigo, sexo. Não, fala forte, sorrindo. Sexo. Fala, sexo é troca de pedaços. Ari, como assim? Sexo é como colar 2 folhas. Se eu colo uma folha na outra, espero a cola secar, quando eu vou separar uma folha da outra, fica pedaços de um no outro. Sexo une corpo, alma e espírito, faz 2 se tornar uma só carne. Sexo é a única prática que você não faz com o filho, com o vizinho, com o irmão, com o pai, com a mãe, você só faz com o cônjuge. E, para você ter uma noção, tudo que Deus criava em Gênesis, ele dizia assim, isso é bom, mas como sabiamente o pastor Douglas falou, o único momento que ele diz isso é muito bom, o muito, dentro da teologia só vem quando ele olha para Eva, depois de tirar Eva da costela e olhar para os 2.
Ele diz, isso é muito bom. Deixa eu te falar uma coisa, sexo é um pacto de sangue. Quando queriam adorar a Deus, há anos atrás, trazer-se um animal no altar, esse animal era morto, e aquele sangue derramado era uma forma de dizer, Deus, eu te amo, Deus, perdoa os meus pecados. Só que anos depois, a preço de sangue derramado, o sangue do único Filho, aquilo nos deu a oportunidade de estarmos aqui. O sangue foi derramado por mim e por você. Só que quando o homem e uma mulher têm relação sexual, o sangue é derramado, o sangue que gera vida, a ejaculação. O sangue branco, o próprio atrito da penetração, que é troca de DNA, que é troca de sangue. Deixa eu te falar, sexo une corpo, alma e espírito. Então por que eu não gosto? Então por que eu tenho ejaculação precoce? Então por que eu não consigo manter ereção? Por que eu não lubrifico? Por que eu nunca tive orgasmo? Por quê? Quem aqui dirige? Levanta a mão. Uau! Quando você começou a dirigir, foi no carro manual? Levanta a mão, deixa eu saber quantos foram. Você apagou o carro? Foi estranho lidar com retrovisor lateral, retrovisor central, controle de embreagem, freio. Quantas vezes nós precisamos ser ensinados? A sua profissão foi ensinada, tudo foi ensinado, mas eu te pergunto, preciosos, quem te ensinou a fazer sexo gostoso? Não precisa me responder, talvez você vai dizer, olha, foi meu marido, eu casei virgem. Que bênção, glória a Deus! Mas com quem seu marido aprendeu? Não, ele também casou virgem, a gente sabia que era só colocar ali o negócio e entrar e sair. Deixa eu te falar uma coisa, você não é anjo, Deus te deu logo um corpo, cheio de terminações nervosas, cheio de sensibilidade. Você não precisa de fantasiar para ter prazer, você não precisa de pornografia para ter prazer, você não precisa de pecado, você precisa de entender que existe um leito de delícias, existe um jardim de delícias, existe um Éden. Ei, deixa eu te lembrar uma coisa, o sexo veio antes do pecado, não veio após o pecado, só que nós não fomos ensinados nem sobre o que é, nem sobre a bênção que é e nem como deve ser feito, ou seja, o nosso leito é um lugar de, muitas vezes, vergonha. O nosso leito, muitas vezes, é um lugar de timidez, insegurança, é um lugar de, principalmente, pecados ocultos. Tem homem que ama a mulher, mas ele está ali penetrando ela, de olho fechado, pensando em pornografia. Tem mulher que ama o marido, mas ela está ali sendo penetrada, orando para acabar. Deus, a pessoa que acaba logo, em nome de Jesus. E eu nem filmei seu quarto, está repreendido. Mas tem mulher que ora para aquilo acabar, ou ora para não acontecer. E é engraçado, se não fosse trágico. A verdade é que o nosso leito, ele pode ser um lugar de carícias. Muitas pessoas querem sexo gostoso, mas para a cama levam muitas pessoas, imagens, lembranças e sentimentos que não deveria. Eu quero te fazer uma pergunta, mas você não pode me responder. Olhe para mim. Quais são as lembranças que você leva para a cama? Não me responda, não olhe para o seu cônjuge, não perca a sua atenção. De fato, essa noite vai terminar com chave de ouro, porque essa é uma das áreas que o diabo mais atua. É onde, não fala disso. Essas são as áreas que o diabo tem mais liberdade. Mas olhe para mim, tem coisas que precisam ser quebradas, que talvez veio do seu pai, do seu bisavô, do seu tataravô, ou talvez que foi desenvolvida dentro da sua sexualidade. Talvez na sua mente, para não trair, você poderia fazer isso ou aquilo, e uma delas talvez esteja agora na ponta da sua língua ou no seu pensamento. Em que você pensa na hora sexual? Quem você leva para a cama? Quais são as lembranças? Quais são as narrativas? Quais são os sentimentos? Eu levo medo. Eu levo vergonha do meu corpo. Eu levo insegurança. Não, eu levo medo de Jesus voltar, porque eu aprendi que isso é coisa da carne. Não, eu não tenho nada disso. Sabe o que eu levo? Eu falo para minha mulher, se não tiver, ela vai ver. Se não tiver, eu fico irritada, eu fico pensando que ela tem outro. Se ela não fizer sexo comigo, eu fico louco. Eu bato a porta do armário, eu fico mal-humorado, porque eu gosto todo dia, eu sou macho, tem que ser todo dia. Ela é uma escrava. Ela tem que fazer porque você quer todo dia. Você leva a ignorância, o egocentrismo. Você vai para o sexo, quais são as narrativas que você leva? O que você leva para a sua cama? Preciosos. Eu quero que você reflita sobre quais as imagens você leva, quais as frases você leva, quais os pensamentos você leva, mas principalmente, olhe para mim, quais os sentimentos que você leva. Você se permite ter prazer? Ou até aqui o prazer parecia uma coisa que é errada, que é pecada, que tipo, meu Deus, não sei se eu viro para cá, viro para lá, se eu deixo, se eu não deixo, se eu falo que eu não quero, se eu falo que está ruim, ou se eu fico calada e espero acabar, ou se eu fico calado. Eu não sei se eu falo para minha mulher que eu não estou gostando do jeito que ela está fazendo, ou eu deixo ela fazer. Meu Deus, o que eu faço?
Preciosos, essa é uma noite de respostas, mas essa também é uma noite de cura, de alinhamento, de ativação. Ei, eu não sei quantos casais estão aqui que não fazem sexo a tempo. Ari, não faz porque a gente anda muito cansado, anda muito corrido. Será que é só por isso? Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo, ele não está mais preocupado em tirar a sua paz. Ele está trabalhando duro para congelar seu coração. Por isso que a Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Sexo é o ato mais sublime de amor. Por isso que hoje, na lei de hoje, no Brasil, se um casal se casa e não consuma o fato, lá no Brasil, eles têm diante da lei de 2026, o casamento anulado. Não é divórcio. Não teve consumação sexual, é anulado. Sabe o que é isso? É a seriedade do que é o amor na prática. Ei, sexo gostoso é para você. E talvez vocês estejam vivendo um tempo onde um não procura o outro, onde um não quer, ou onde um finge para que isso aconteça. Entenda, nessa terra ou é envelhecer ou é morrer. Vai chegar uma hora que sexo vai ser só um encostado do lado do outro e vai estar tudo bem. Mas talvez você esteja usando a sua idade ou usando a sua correria para se afastar sexualmente e dizer que é normal, porque ninguém está sofrendo com isso. Fala comigo, sexo. Sexo também é renovação de aliança. Preciosos. Ari, ok, Deus criou o sexo com um presente e ainda nos deu a oportunidade de prazer. Como ter esse prazer? Primeiro, fala comigo assim, eu preciso. Não, mas fala sorrindo, eu quero ouvir a sua voz. Eu preciso levar para a minha cama pensamentos positivos, estimulantes e santos. Ari, como assim? Sexo gostoso de fato, ele não começa no corpo, ele começa na mente. Se você vai para o sexo dizendo, lá vem esse homem safado, ele só pensa nisso, não aguenta esse homem, ai meu Deus do céu, parece o demônio, 5 horas da manhã encostando esse negócio em mim, Deus me livre, estou lá dormindo, sono da paz. Aí ele vai encostando, acochando, eu fico, parece inimigo, não é demônio, é hormônio. Tem coisas que a gente só vai entender no céu. A sua mente precisa ser ressignificada. Ao invés de pensar, vem esse homem safado, você tem que pensar, meu Deus, 20 anos de casado ainda fica assim por minha causa, sou gostosa mesmo. 5 anos de casado ainda fica assim me procurando, menina, ainda me ama. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Muda a mente, ao invés de pensar, vem esse homem sem vergonha, pensa, eu sou filho do rei, eu mereço o melhor dessa terra, e hoje eu vou lutar para ter orgasmo, como eu luto para educar esses meninos. Hoje eu vou virar o zoinho. Ai, misericórdia, está repreendido, irmã, eu sou mulher de Deus. Então flutua. Anjo flutua. Ei, você sente fome, calor, desejo sexual, a ausência dele, você não é um anjo, querida, você não é um anjo, querido. Deus não criou o homem pensando, olha, o homem vai ser tão santo, que toda vez que ele lê Salmos 91, ele vai ter uma ereção. Nada foi. Ele sabia que você ia pensar em peito, bunda, por isso ele te deu uma auxiliadora idônea. Como diz a pastora Gra, uma, porque se fosse 2, falando, vira para a direita e para a esquerda, não ia aguentar. Você ia pirar. Preciosos. Leve para a sua cama novas narrativas. Leve para a sua cama novos pensamentos. Leve para a sua cama pensamentos positivos. Tem homem que pensa assim, eu nem vou procurar minha mulher. Eu vou deitar mais cedo para não passar vergonha de não manter ereção ou de ejacular muito rápido. Ou então eu vou falar para ela que eu estou tão cansado que eu vou dormir, porque daí eu nem passo a vergonha de não ter ereção. Ou pior, alguns dizem assim, não, eu vou deixar ela dormir e eu vou ficar aqui porque eu sou homem de Deus, vou ficar lendo a Bíblia, aleluia. Você está enganando quem? Com seu joguinho do Netflix, com seu joguinho, com seu filme, sua série do Netflix. Você está fugindo, esse elefante rosa está no meio da sua sala. Deixa eu te falar, você não é o primeiro nem o último a ter uma disfunção erétil, mas você pode ser aquele arrogante que talvez esteja deixando uma mulher vivendo como mendiga sexual. Tem mulher que fala para mim, eu só faço quando eu quero, se eu não quiser eu não faço, eu não sou obrigada a nada. Querida, casou! 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, seu corpo é dele, o dele é seu, e ninguém pode se abster sexualmente um do outro, a não ser por pouco tempo e como um acordo. Ari, você está me dizendo que eu sou obrigada? Não, estou te dizendo que quando a gente casa, segundo a Bíblia, a gente tem uma obrigação. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Se
Se você não pagar água e energia, corta. Se você não pagar aluguel, você é expulso, você é despejado. Se você não fizer sexo, você está sendo irresponsável. Você está dizendo, olha, você faz o que você quiser, mas eu só faço o que eu quero. Não quer sexo? Não tem libido? Procura um médico. Procura um especialista. Mas comece a se perguntar o que eu levo na minha mente para a cama. Ei, deixa eu te falar, a nossa mente precisa de estímulos certos. Faça assim com a sua mão. Todos, fala comigo, desejo sexual. Todos, fala desejo sexual. Não se estabiliza. Ou ele cai, ou ele sobe. Ai do céu, que horror. Não é horror não, é de Deus. Nenhum homem escolheu a mulher para casar porque viu ela passando e falou assim, case-se com ela, será, né, viu escrito na testa dela, uma bola em cima da cabeça dela, case, será uma boa esposa, uma boa mãe. Não, você olhou para essa mulher e você desejou ela. Você viu ela passando, você olhou o cabelo, olhou a cintura, olhou o bumbum, olhou, eles balançando a cabeça, olhou, você desejou. Só que deixa eu te falar uma coisa, nosso cérebro é treinado para querer o novo. O carro novo, a casa nova acelera o coração. Mas Deus está dizendo, a mulher da tua mocidade, aquela que estava do seu lado quando você não tinha uma bicicleta para andar. Eu não sei se você está no segundo casamento ou no terceiro, mas deixa eu te falar, chega, não é sobre trocar de pessoas, é sobre trocar de comportamento. Você precisa entender que o desejo sexual, ele vai embora. Se você não alimenta, vai chegar uma hora que você vai falar, ih, sai de cima, que eu sei que já acabou, vamos logo tomar banho e dormir. Só que é comum, fala comigo, comum. Aliás, é comum, mas não é normal. Viver uma vida sexual, empurrando com a barriga. Usando o corpo do outro no sexo, enquanto você pensa em coisas ruins. Não é normal, pode até ser comum. Porque lá fora se prega que isso é normal. Isso é coisa de homem, é assim que segura casamento, mas isso não é o que Jesus projetou para nós, a nossa sexualidade. Fala comigo, eu preciso levar para a minha sexualidade luz, aonde a luz não há trevas, os olhos são janelas da alma. Mantenha sua mente presente. Tem gente que vai para o sexo e está pensando no que não deve, porque está tudo apagado. Ari, mas como que eu vou acender a luz? Eu morro de vergonha, ter vergonha dos meus peitos caídos. Ele já sabe que caiu. Tudo cai. As coisas dele eram assim, foi ficando como cai. Nessa terra nós vamos envelhecer, mas deixa eu te falar, acenda a luz, aonde a luz não há trevas. Os olhos são janelas da alma. Invista um no outro. Eu falo para os maridos, investe no peito que você pode ver, no bumbum que você pode ver, nas pernas, no dente, no sorriso, no botox. Investe na mulher que você pode desejar. Escute. Toda vez que você for tentado na rua, tem homem aqui e fala, eu. Sangue de Jesus sem poder. Eu pensei que tinha mais. Amor, preparou óleo ungido, com fogo aqui vai cesando. Tem homem aqui? Nasceu mais uns. Deixa eu te falar. Eu tenho muito que aprender, mas eu escuto desabafo de homens no Instagram, em atendimento, de homens de Deus, atendi na área clínica há muitos anos. Eu tenho 27 cursos na área. Pela misericórdia de Jesus, palestrei já em 6 países, estou escrevendo o 3º livro. Ainda estudo e vai ser para sempre, porque eu não sei todas as coisas. Posso te falar? Eu sei que você é tentado. Mas você tem um poder dado por Deus. Cara, Deus te deu um poder. O poder de escolha. Quando você vê algo que te chama a atenção, acelerar seu coração e não é sua mulher, você tem o poder de não olhar de novo. Você tem o poder de rolar a tela do celular, de sair de ambiente. E você tem um outro poder dado por Deus. De naquele exato momento, fechar os seus olhos por uns segundos e acessar a cena do que você pode ver. A sua mulher pelada em cima de você, a sua mulher ali trocando de roupa, acessar essa memória fotográfica que Deus te deu, porque daí você não alimenta o que não pode crescer. Deixa eu te falar uma coisa, estou te entregando uma ferramenta poderosa. Ei, mulher, acenda a luz. O que tem que excitar o seu marido não é a imaginação dele, mas é as suas curvas. Isso é santo, é puro, é lindo, leve clareza, para que a mente sexual esteja presente. Fala comigo, a minha mente sexual precisa estar presente. Preciosos. Segundo, e não menos importante, leve a disposição e o comprometimento. Sexo gostoso não precisa de pecado, precisa de estímulos certos. Fala comigo sorrindo, sexo. Eita, glória, tem gente animada que eu tô vendo. Fala, sexo. Gostoso. Começa de cima para baixo. Não é de baixo para cima. Tem homem que chega lá e acha que tá arrasando. E a mulher pensa, ai meu Deus, que coisa estranha.
Alguma se sente o quê? Um vaso sanitário, se sente ali invadida. Não, 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 sexo gostoso começa de cima para baixo. Ari, do que você está falando? Olhe para mim, disposição e comprometimento. Começa com o que eu ouço. Ei, o que você fala? Tem marido que quer sexo gostoso, mas ele vira para a mulher e fala assim, vai me dar hoje ou não? Hoje tem ou vai amarrar? Querida, ela não é um buraco, não. Ei, tem homem aqui? Você quer ser suportado sexualmente ou desejado sexualmente? Deixa eu te falar, ao invés de impor, de cobrar, seja um estimulador. Isso muda tudo. Ao invés de perguntar se ela vai te dar ou não, se ela vai amarrar, manda uma mensagem 5 da tarde no celular dela, falando, ei amor, estava aqui pensando em você e lembrei daquela noite. Queria daquele jeito de novo. Vamos? Quando ela ouvir o áudio, a primeira coisa que ela vai pensar, que noite? Mas de repente ela vai começar a imaginar você ali, né, passando a mão nela, ela vai começar a lembrar e de repente, quando você chegar em casa, muito provavelmente ela vai estar com um sorriso. Porque você fez ela pensar em você, você fez ela pensar em sexo, você não fez ela pensar que ela está carregando uma cruz pesada e que ela tem que cumprir com o sexo porque ela casou. Preciosos, preciosos. Deixa eu te falar, o que você fala e o que você ouve muda tudo, senão você não estaria aqui. Tem mulheres que reclamaram, mas eu não tenho orgasmo, eu não tenho vontade, querida. Mostra, conduz a mão dele, quando ele achar o lugar certo, fala para ele, aí, não mexe, não mexe, não mexe. Oh, glória, isso é de Deus. Fala, não mexe, aí. Deus que me livre, irmão, eu morro de vergonha. Tinha que morrer de vergonha, era de fingir orgasmo. Porque fingir vem da família do mentir, mentir tem só um pai, Satanás. Sabe o que eu penso? Eu penso que quando a mulher está fingindo, um monte de demônio fica ao redor falando, finge mesmo, só não esquece de tomar ceia domingo na igreja, irmã. Se você não for verdadeira nessa hora, o que vai sobrar? Sabe, eu sei que a sua mãe não te ensinou. Eu sei que tem mulheres aqui que foram traídas, que sofreram abusos sexuais, eu sei o que é isso na pele, acredite. Mas hoje o Senhor tem cura para você. Ajude esse marido a te dar prazer, ajude esse marido a te fazer feliz, conduz a mão dele, ajuda ele a encontrar o lugar certo. Tem marido que vai lá para um big e acha que está arrasando. E a mulher está pensando, meu Deus, é bem mais para baixo. Eu me lembro de um casal que estava brigando no final de uma ministração minha, eu fiquei me sentindo muito culpada, eu tirando foto, conversando, eu vi o casal, ela apontava o dedo para ele, enfim. No final ele fez assim, eu consegui chegar, eles estavam no fundo. E ele falou, olha, tem 16 anos que eu tento. Essa foi minha última tentativa. Eu sou um mendigo sexual, eu não aguento mais. E daí aquele homem começou a chorar, e ela falou, olha, eu já falei para ele, porque ele pode fazer o que ele quiser. Comer, ela usou esse termo, quem ele quiser, eu só não quero divórcio. E aí eu olhei para ela e falei, como assim? Ela, eu odeio sexo. Como assim? Ela, eu odeio sexo. Eu falei, odeia como? Como assim? O que você odeia? Me dá um exemplo. Ela, tudo. Eu falei, me dá um exemplo. E foi assustador o que ela disse, mas mais assustador a afeição dele quando ele descobriu. Ela disse, por exemplo, eu odeio que ele sintoniza a rádio no bico do meu peito assim, todas elas odeio. Fica a dica. Falei, pronto, leve. De repente, de repente ele fez assim, quê? Você está falando sério? E ela, eu tô. E ele falou, 16 anos que eu faço isso. Não fala 20 aí não que eu ouvi, tá? Preciosos. 16 anos. Eu não sei o que é pior, se ela aguentar 16 anos com vontade de dar um murro nele, porque dá vontade de dar uma porradona, né? Tipo, pau! Não é rádio que não, meu amigo. Ou se ele se sentindo péssimo de ter feito algo 16 anos que feria ela. O que é revelado é quebrado, é potencializado, Deus te deu boca. Deixa eu te falar uma coisa. É justo diante de Deus que você ajude o outro. Tem uma linguagem sexual. Quando a gente está diante de um juiz, diante de um ambiente jurídico, a gente tem que falar, excelentíssimo Senhor juiz, meritíssimo Senhor juiz. Quando a gente está na igreja, tem igrejas que eu vou ministrar que é shalom, outras é graça e paz. Quando você está lá na intimidade, tem uma linguagem sexual, erótica. Erótico é diferente de promíscuo, de moral. O que é imoral, promíscuo? É cachorra, safada, isso é imoral, isso é sujo. Palavra é semente, se eu planto uma semente de manga, não nasce uma manga, nasce várias.
A morte e a vida estão no poder da língua. O que é uma linguagem erótica? Gostosa, delícia, meu amor. Isso pode. Fala para ela. Fala para ela. Mulher, ajuda ele. Tem mulher que vai fazer uma massagem no negócio do marido, chega aí, ela vai apertando. Aí o marido vai pensando, meu Deus, está doendo, está esfolando. E ela vai pondo fogo, de repente ela está com outra mão ajudando a outra mão. E aí ela aperta. Eu penso que se o negócio do marido tivesse olho, caiu uma lágrima. Está esfolando. Mas sofre calado. Preciosos, olha para mim. Depois do que eu falo e que eu escuto, tem um cheirinho que eu sinto. Faz assim. Nós temos uma memória olfativa sexual. E isso é muito, muito excitante se usado da forma certa. Quantos aqui já entraram em um elevador e sentiram um perfume que te lembrou alguém, mesmo você não conhecendo quem estava ali dentro? Quantos aqui um cheiro te trouxe uma lembrança da mãe, da infância? Quantos? Enquanto eu explico sobre isso, eu vou pedir que alguém pingue um cheirinho na sua mão. Pingue algo na sua mão, a minha equipe vai passar aí, vai passar um produto aí, você espalha e cheira. Isso não é do diabo. Não, isso é meu. Comprei, paguei, tem nota fiscal, sou dizimista, estou aqui embaixo da bênção dos meus pastores, do meu marido que está ali, que eu não sou nada sem Jesus, nem nada sem ele. Experimenta. Isso não é do inimigo? Não. Tem demônio no seu shampoo? Tem demônio no seu condicionador? Não, no seu desodorante? Então experimenta. Eu vou já explicar o que é, mas olhe para mim. Preciosos. A nossa memória olfativa pode excitar ou pode nos broxar. E acredite, mulher também broxa. O clitóris é uma prova disso. Mas eu quero te dizer que o cheiro, ele faz diferença. Eu e meu marido temos um acordo. Nós somos os supervisores dos odores um do outro. Então ajuda o outro a estar com mau hálito, ajuda a estar com um cheirinho ali de queijo provolone, fala, olha... Sabe quando você era criança, que você esfregava a mão lá embaixo e cheirava? Lembra? Eu sei que você lembra. Aquilo ali se chama esmegma. E aquela secreçãozinha, quando ela é secretada do corpo, ela é para sair, não é para ficar lá, gente. Deixa eu contar para vocês, lava esse negócio. Quantos homens tem aqui e falam, eu? Tenho uma notícia para você. No Brasil, cerca de 1.000 homens têm o pênis amputado por ano. Chega, faz assim. Hoje, se a gente tem um paciente que não tem ereção, não é só se ordenar fila, tadalafila. Hoje em dia tem medicação intracavernosa, tem implante de prótese peniana, mas se nós temos um paciente que teve o tudão, a parte íntima, amputada, acabou. E por que eu estou te falando isso? Que a maioria dos casos de amputação começa numa má higiene. Querido, lava esse negócio direito. Tem marido que deita lá no sofá, depois de um dia de trabalho, enfia a mão na calça e fica beque. Tipo, tem piolho aí, querido? Lêndia. Ou fungo. Lava, seca e passa um gelzinho hidratante, deslizante. Esse aí, por exemplo, quem conhece Mary Kay? Esse é PPK. Esse que você está enfrentando. Olha para mim. O cheiro faz diferença. Tem mulher que tem problema com o cheiro. Agora, depois do cheiro, é o que eu vejo. Fala assim, eu preciso ver. Fala assim comigo, eu preciso ver e gostar do que eu estou vendo. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Se você não está gostando do que você está vendo, investe. Investe um no outro. Investe na aparência do outro. Não se engane, se você chegar lá fora e seu carro estiver todo riscado com chave de fenda, você não vai gostar. Então, por que você cuida do seu carrão e não investe no seu avião? Investe no seu avião. Alguma mulher pode dizer amém? Oh, glória! Agora, por fim, não menos importante, depois que eu vejo, que eu sinto o cheiro, depois que eu falo e ouço, a boca também é um lugar de beijo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, tem muita mulher que fala para mim, Ari, não tenho libido, não tenho vontade, e tem questões que são hormonais, mas muitas. É falta de prática, de carinhos e carícias. Fala comigo, carinho e carícias. Exemplo prático e básico. Não me responda, mas quantos beijos de língua vocês dão por dia? De língua, né? Tchau, amor. Beijo, amor. Não, aquele beijão. Você... Lembra? Eu vou fazer uma pergunta e eu sei que não é para você responder, mas eu quero que você reflita. Quando vocês namoravam, que não podiam ficar se agarrando para lá e para cá, ou que não deveriam, aonde é que vocês se pegavam? Na porta do colégio, atrás do muro da igreja, escondido entre os carros, dentro do carro, no sofá da sua sogra. Ei, mas olhe para mim, aonde é que vocês se pegam hoje? Já sei, na porta do colégio das crianças.
Não, já sei, no final do culto, no cantinho do lado do altar. Não? Onde vocês se pegam? Se a cama muitas vezes é um lugar de chegar e desabar, porque você está exausto. Nessa vida nós vamos estar cansados, mas não podemos nos conformar com uma vida fria, automática e mecânica. Porque esse treino veio de Satanás. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, é preciso estímulo, é preciso toque, é preciso preliminares, é preciso ver se o que eu vejo me excita, se o que eu falo me excita, se o cheiro excita. Cheirei. E esse gel que vocês estão experimentando é um substituto. O que ele substitui, Ari? O cuspe. Quantos homens aqui usam cuspe de desodorante? Tipo, quantos? Ninguém? Quantos aqui usam cuspe para barba, para ajeitar a barba? Meu marido passa um tanto de creme na barba, óleo. Ninguém. E por que tu usa cuspe numa parte tão linda, grandes lábios, pequenos lábios? E tem muita mulher com reincidência de infecção urinária, reincidência de cistite pós-coito. Mulheres que querem engravidar e, às vezes, essa também é uma dificuldade, porque o cuspe, a língua, tem um acúmulo muito grande de bactéria. Logo, se usando ali a língua, o cuspe, eu jogo essa saliva ali, aquilo vai mudar o pH da flora. Aquilo ali pode gerar uma série de infecções, de bactérias, aquilo muda tudo. Então, use lubrificante. Cuspe não é lubrificante. Oh, glória. Alguém pode falar, aleluia? E, por fim, não menos importante, fala assim, eu preciso levar para a cama. Coragem. Não, gente, você chegou até aqui, sabe? Ei, deixa eu te falar. Nesse exato momento, tem pessoas vendo a vida dos outros passar na tela de um telefone. Eu não sei a história sexual de seus pais. Eu não sei a sua história sexual. Mas nesse exato momento, lá fora, tem pessoas que estão numa festa, num restaurante, rindo e não vão levar nada para casa. O que você vai levar vai alcançar os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Vai alcançar os seus vizinhos, porque a cura e a libertação, ela tem uma luz forte. E, de fato, aonde você passa, ela ilumina. Então, olhe para mim e fala assim, eu preciso levar para a minha intimidade, para a minha cama, coragem e entrega total. Eu vou repetir, sexo gostoso é para você. Sexo gostoso não é para o adúltero, sexo gostoso não é para o pedófilo, sexo gostoso é para você no seu casamento, dentro da aliança matrimonial. Ari, que coragem é essa? Primeiro, coragem de se permitir ter prazer com a pessoa que você escolheu compartilhar a vida. Coragem de se entregar totalmente. O que eu mais escuto, uma das coisas que a gente mais recebe, né, no Instagram, é homens falando assim, olha, não deixa eu tocar nela. Ela fala, tira a mão, não encosta, não, peraí, desse jeito não, assim não. Ei, deixa eu te falar uma coisa com amor e carinho, talvez. Como eu disse, talvez você tenha sofrido abusos e essa é uma noite de cura, nós vamos orar. Mas talvez você não foi ensinada que Deus te fez com um órgão genital para dentro, mulher, para deixar entrar, para receber, olha que coisa linda. Deus te fez para se permitir, se permita. Permita o seu marido tocar no seu corpo, ver o seu corpo, estimular o seu corpo. Corpo precisa de estímulo. Marido, eu quero te pedir algo. Olhe para sua esposa agora. Passe a mão fazendo um carinho na bochecha dela. Carinho primeiro, carinho, bem leve. Isso. Agora, marido, você vai colocar a mão no pescoço dela, aqui um pouco embaixo da orelha. Você vai pressionar um pouquinho e vai levar essa mão deslizando com leve pressão até a nuca e vai fazer círculos com as pontinhas do dedo na nuca dela, perto do cabelo. Mulher olha para o marido. O que você achou? Estímulo simples. Olha o sorriso. Oh, glória. Preciosos. Estímulos simples, mas que são transformadores. Ei, vou repetir. Você ainda ama esse homem. Você ainda ama essa mulher. Ainda tem desejo aí, só precisa de estímulo. Ainda tem fogo aí, só precisa de gasolina. Só precisa de oxigênio, que é Jesus. Olhe para mim. Comece de novo. Ei, faça um pacto com seu cônjuge. Fala para ele, vou me reapaixonar quantas vezes eu preciso. Nós vamos fazer isso aqui dar certo. Isso aqui vai ser bom. Mas para isso é preciso toque. Tem mulher que o marido pôs a mão no rosto, ela já fez assim, ai meu Deus, não gosto disso. Por quê? Por que não gosta? Se pergunte sobre isso, trate isso. Psicólogo não é para doido, não é para gente normal como eu e você. Deixa eu te falar uma coisa. Psicólogo é para a gente não ficar doido. Cuide das suas emoções. Leia bons livros, congregue, tenha pastor, líder, discipulado.
Tem uma mulher que não deixa o marido pegar aqui, quanto mais lá embaixo. E é por isso que eu quero concluir falando algo para vocês. Levanta as suas duas mãos, lá em cima, as duas. E aplaudam a Preciosa. Pode aplaudir, pode aplaudir. Quem gosta, aplaude. Quem gosta, aplaude. Are do céu, mas na igreja, não acredito. Você desrosqueou a sua, deixou pendurada no banheiro e veio. Ninguém aqui é anjo. Eu vou repetir enquanto as igrejas se calam. O diabo está falando. Lá em Salmos tem um versículo que diz assim: quando ocultei os meus pecados, apodreceram-se ou envelheceram-se os meus ossos. É aqui que a cura e a libertação acontece, na casa do papai. Foi ele que criou. Quem criou isso aqui? Quem? Essa aqui foi uma artesã. O que nós precisamos entender? Vamos relembrar aquilo que a gente aprendeu lá na sexta série? No Brasil é sexta série, né? Canal vaginal, olhe para cá. Só um detalhe. Eu apelidei carinhosamente o aparelho reprodutor feminino de Preciosa. Preciosa, não precisa bater a mão. Só preciosos. Preciosos. E eu apelidei carinhosamente o aparelho reprodutor masculino de Tudão. Então, só as mulheres que gostam do que o marido tem, falam Tudão. Sangue de Jesus tem poder. Jesus, liberta. Então, finge que gosta, só para ele andar assim quando levantar, Finge que gosta. Só as mulheres. 1, 2, 3 e... Oh, glória, isso é curada. Agora, só os homens que gostam do que a mulher tem, fala Preciosa. Vão demitir a gente. Só as mulheres? Só os homens? Vamos lembrar então, canal vaginal, por onde entra e sai o tudão, por onde sai o bebê no parto normal, por onde sai o sangue no período menstrual. Uretra, por onde sai o xixi, então aqui é um outro orifício, um outro buraquinho. O orifício é por onde a mulher urina, porém, quando a mulher está excitada, ela também lubrifica por aqui, ou seja, mulheres. Antes de namorar, sempre que der tempo, vai no banheiro e esvazia a bexiga. Aquela vontadezinha de fazer xixi durante a relação não é xixi, é lubrificação. As mulheres, elas lubrificam pelas glândulas de Bartholin, pela mucosa vaginal, pelas glândulas paruretrais e glândulas de Schwinn. Então, essa vontade de fazer xixi na hora da relação, normalmente não é xixi. Outra informação, aqui é os pequenos lábios, aquela língua que fica para fora assim, que tem mulher que fala, é feia, linguarudo é o Satanás. Tu tem a língua do tamanho certo. 61% das mulheres brasileiras têm pequenos lábios aumentados, então é normal parecer um cacho de uva. Deixa esse marido pegar e fazer... Está repreendido, irmão. Não pode ser masturbação, não. Masturbação é um ato de prazer solitário, onde um indivíduo se toca até ter orgasmo. E eu vou te falar uma coisa muito séria. Isso é pecado, alimenta o seu egocentrismo, seu egoísmo, isso adoece as emoções, o espírito. Ninguém se masturba pensando em que cor vai pintar a parede. Masturbação é pecado. Agora, o marido tocar a esposa é dois que se tornam uma só carne. Deixa ele pegar e fazer... Você vai ser mais feliz. Aqui tem os grandes lábios, onde raspa, né? A mulher raspa, depila, faz laser, onde nasce pelo. Aqui em cima tem aquela parte gordinha que eu apelidei de capu de fusca, aquela assim, Desceu a parte gordinha, a parte mais gordinha tem uma parte molinha. Essa parte molinha, eu penso que quando Deus estava criando a mulher, Ele falou, tadinha, vai lavar, passar, cozinhar, menstruar, sangrar 5 dias, vou dar um presente para ela. Vou colocar nela um botão de felicidade. Um botãozinho que quando acionar a direita, a mulher faz o quê? Tem mulher que baba, treme a perna. Tem mulher que arranca o couro das costas do marido. E tem marido pensando, nunca vi esse botão. Tem que eu sei que eu conheço pelas carinhas. Tem. Amor, vigia. É rápido. Homens, pega o celular, por favor. Rapidinho. Não, rápido. Assim como não foi aqui na foto, liguem a câmera do celular. A câmera não, a lanterna do celular. Rapidinho. Rápido. Todos assim, Todos assim. Quem não conhece, hoje à noite vocês vão procurar, que vocês vão encontrar. Pode aplaudir, que a ideia é boa.
Tarefa de casa. Preciosos. Toda mulher tem clitóris. Alguma vai ter o clitóris, algumas escondidinho lá no fundo. Você vai ter que levantar o prepúcio e procurar. Outras vão ter o clitóris mais assim, ó. Mas toda mulher tem. Enquanto eu te explico esse último segredo, eu quero que agora você faça assim com o dedinho. Agora vai passar um outro gel aí. Você vai pingar meia gotinha no dedo, e vai levar assim, ó, dentro da gengiva e vai sentir o sabor. Dentro da gengiva, na parte de baixo, ó. Ari, que é isso? Gente, confia em mim, eu não ia arriscar minha profissão. Tá? Não tem açúcar, não tem glúten, não tem parabeno, é hipoalergênico. Pode experimentar, o sabor é delicioso. A única dica, não beba água na sequência, mas experimente que eu sei que você vai gostar. E eu peço seu voto de confiança. Preciosos? Depois, já eu explico, mas olhe para mim, isso aqui, ó, não é só isso aqui, na verdade o clitóris é tudo isso daqui. E para você ter uma noção, olhe para mim, o homem, quando estava sendo formado, olhe para cá, entre 7 e 8 semanas de vida, ele não tinha um tudão. Ele tinha um tudinho. Aí Deus olhou e falou assim, vai ser um homem. E isso aqui se tornou um aparelho reprodutor masculino. Ou seja, a sua mulher tem um tudinho. O homem, para ter uma ereção, aquela coisa murcha, chechelenta, assim, ó, rugada, pequenininho, no frio, dá até para tirar capins. Precisa de uma média de 80 a 100 ml de sangue para ficar... Mas a mulher, para ter um orgasmo, precisa de uma média de 350 a 500 ml de sangue circulando aqui. Enquanto o homem é a média de 80, a mulher é a média de 400 ml. Fala assim, uau. Mas o que eu mais amo é a grandeza de Deus. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Quantos aqui são pais e mãe? Quantos aqui têm 2 filhos ou mais? Você deu comida para os 2? Estudo para os 2? Amor para os 2? Ei! Se tu quer mal, sabe dar boas coisas para os teus filhos? Imagina o pai. Você acha mesmo que Deus ia criar o sexo para a mulher ser um objeto? Um vaso sanitário? Você acha que Deus ia criar o sexo para a mulher sentir dor, gemer, enquanto o homem tem orgasmo? Ei, olhe para mim. Se você é justo com seus filhos, imagina papai. Deus criou o sexo para que ambos tenham prazer. O clitóris é um órgão estudado pelos maiores institutos de anatomia humana do mundo. E ele não serve para passar xixi, não serve para passar criança. Sabe qual a função dele? Deus colocou ele lá na mulher só para ela fazer o quê? Só que 2 erros acontecem. O primeiro, o homem nem sabe onde fica, nem procura. Já chega colocando o carrinho na garagem e achando que está arrasando. Fala comigo assim, é preciso. Não, todo mundo, eu quero ouvir sua voz. Fala, é preciso apertar a campainha antes de entrar na casinha. Mas apertar não é esfolar, não. E tem marido que chega lá e a mulher está pulando para trás, ele pensa, estou arrasando. No outro dia a bichinha está tão esfolada que ela sai para trabalhar mancando. Aí o povo pergunta, o que foi, irmã? Ela, coluna. Quando eu vejo alguém reclamando de coluna, eu fico assim meio na dúvida. Quem experimentou o produto na boca aí? Nós temos uma linha no Brasil, alguns aqui já conhecem, para a honra e glória de Jesus, tem alguns amigos aqui, pastora Ju, pastor Arlen, alguns amigos de caminhada, né? E esse produto, ele é um produto vegano, como eu disse, não tem açúcar, glúten ou parabeno, e esse que você experimentou na boca é só essa sensação, mas quando aplicado meia gotinha, fala comigo, meia gotinha, quando aplicado meia gotinha aqui, normalmente a mulher vai sentir bico do seio endurecer, nuca arrepiar e canal vaginal pulsado, a vontade de sair dançando. Se a Preciosa falasse, ela ia dizer, tudão. Não tem de 2 litros, não. Não vende. Preciosos? Nós desenvolvemos esse produto. Eu sou sexóloga clínica e educacional. Na época que eu atendia muito pós-câncer na área clínica, e eu entendi que as mulheres no pós-câncer eu não podia trabalhar hormônio. Então, é meia gotinha logo no início da relação. Fala comigo, meia gotinha. Logo no início da relação, porque se o clitóris for saudável, pode durar aí 12, 13, 15 minutos. Daí o marido já terminou, está lá. E a mulher está... Lembrando que quando passa aqui, a mulher sente vontade de namorar. Ele não é um substituto, ele é um auxiliar. Pelo contrário, quando passa aqui, a mulher fica querendo tudão. Preciosos? Todo mundo fala comigo assim, eu não preciso, mas eu mereço. Toque, deixa ele tocar. Leva a mão dele lá e conduz. Mas por fim, mulheres, fala, eu. Pega nesse negócio, amiga, mas pega enquanto está vivo. Tem mulher que vai pegar no negócio do marido e é assim, ó.
Eu sei que aquela melequinha parece uma cola, que não vai sair, mas deixa eu te contar, aquela melequinha produzida na hora, limpinha, mais limpa, catou saliva, sai com água e sabão. Pega, querida, pega que é teu. A única pessoa que pode pegar aí é você, ninguém mais, no máximo um médico para ver se ressuscita. Mas só você pode. Então pega. Área do céu, mas não sei nem como pegar. Primeiro erro, não pegue com nojo. Já pensou se ele fosse pegar em você e ficasse queijo, provolone? Pega, querido, pega. Olha para esse negócio, fala, cara crachá, cara crachá. Esse homem vai ganhar até mais dinheiro. Esse homem vai avançar. Fala comigo assim, sexo. Bem forte, sexo e dinheiro. Faz assim com os dedos, ó. São as duas pernas que levam o adulto para a vida. Sexo e dinheiro são as duas coisas que separam o adulto da criança. Tem muito homem que não prospera porque tem uma prisão sexual. Eu estou finalizando, mas olha para mim. Curas vão acontecer aqui. Enquanto você ri, correntes estão sendo quebradas. Deixa eu te falar, nem toda libertação precisa de escândalo. Muitas precisam de entrega. E você não está aqui à toa. Toca nesse negócio, é do seu marido. Tem vida aí. Deixa eu te falar. E se não tem vida, toca para viver. Porque tem muita ereção que só vem depois de estímulo. Depois que você vai lá e fica... Grandes erros da mulher. Primeiro, tocar com nojo. Segundo, todas as mulheres fazem assim comigo. A parte mais sensível do tudão não é a parte de cima, é a parte de baixo. Onde tem uma concentração de terminações nervosas. Então, a partir de agora, nunca mais pegue assim, pega assim. E não precisa apertar, não é uma leve pressão, senão não é para matar enforcado. Senão o bichinho não aguenta. 4 dedos na parte de baixo, vai até o final e esse é o homem da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou repetir, você não precisa de pecado. Não precisa de sujeira, não precisa de ver nada na internet para acender as chamas. Você precisa de conhecimento. E o básico do básico que eu estou te entregando aqui, se você fizer, você vai ver a diferença. Preciosos. E por fim, e não menos importante, leve santidade para a sua intimidade. Ei, olhe para mim. Essa é a parte mais importante. Eu quero pedir, inclusive, ninguém saia. Nós vamos orar. Eu não sei. Está todo mundo rindo agora. Bebe água não, que piora. Isso aí é só um pouquinho do que ele faz na boca. Não, lá embaixo é melhor. Mas olhe para mim. Você precisa ficar agora e prestar atenção. Faz assim. Shh. Preciosos. Preciosos. Quem ainda não experimentou, levanta a mão que eles levam aí para você experimentar aqui, ó. Tem um pessoal querendo aí no fundo. Fica com a mão em pé até alguém chegar até você, mas não conversa. Gente, olhe para mim. Shhh. Talvez você não saiba, mas talvez você venha de uma geração onde houve aborto, onde houve sangue da virgindade derramado fora do casamento, onde houve sexo com animais, onde houve abusos sexuais, onde houve relacionamentos sexuais entre pais e filhos, entre primos, entre irmãos. Eu não sei da sua história sexual, mas olhe para mim. Sexo une corpo, alma e espírito. E segundo a Bíblia, o Senhor visita a iniquidade até a 4ª geração. E sabe, eu não tenho algo muito bom para te contar, mas talvez enquanto eu falo de mim, você viva algumas experiências entre você e o Espírito Santo. Eu estou finalizando e eu queria muito a sua atenção agora. Não conversem. A gente brinca, a gente sorri, mas essa com certeza é uma das partes mais importantes. A minha história com sexo começou, eu tinha 7 anos de idade. Foi através de uma sequência de abusos sexuais que eu comecei a ser tocada por aquele homem. E naquele mesmo período, eu tentei contar para minha mãe, eu me lembro de algumas cenas assim, uma vez ela me dando banho e eu falando que estava machucado, e a minha mãe não acreditou em mim, ou ela estava tão imersa na dor dela, porque nesse mesmo período a minha avó estava doente, ela estava cuidando da minha avó, logo a minha avó veio a falecer, e nesse mesmo período também, o meu pai acabou indo embora de casa. Meu pai é um homem completamente perdoado, mas eu quero que você escute isso. Aquela dor era muito maior na minha alma do que no meu genital. Eu só tinha 7 anos de idade. Aquilo durou um bom tempo, até que um dia, através do divórcio dos meus pais, nós mudamos de cidade e a minha mãe não aceitou meu pai ter ido embora. A dona Terezinha, a minha mãe, era tudo o que eu tinha. Eu não tinha irmãs, eu não tinha tias por perto, eu não tinha avó, eu tinha a minha Terezinha. Mas a minha mãe se tornou alcoólatra. A minha mãe bebia todos os dias.
Por vezes eu chegava do colégio e a minha mãe estava bêbada. Às vezes chorando e cantando. Hoje os meus dias são de tristeza e solidão. Até que aos 11 anos de idade, eu estava virando mocinha, meu corpo estava se formando, um monte de dúvida, um monte de carência, um monte de sentimentos. Um dia eu chego em casa e minha mãe está caída no chão da sala. Quando eu virei ela, os lábios estavam roxos, babava, a lágrima caía, ela tentava falar, mas a minha mãe não resistiu. A minha mãe morreu nos meus braços, eu tinha 11 anos de idade. O meu pai não tinha conhecimento e, ao longo da vida dele, ele se casou 12 vezes. Ele era viciado em prostituta. Então, ele ia no prostíbulo, pegava uma mulher, não dava certo, pegava outra, não dava certo. Eu saía atraindo abusadores sexuais por onde eu passava, abusadores emocionais. Aos 13 anos de idade, eu consegui emprego, porque eu sonhava pegar um ônibus. Eu via as meninas pegando ônibus e eu queria um emprego. E eu consegui um emprego na Avenida Goiás, em Goiânia. Eu morava num lugar bem distante. Nem lembro que nessa época, acho que eu morava, não sei se era Parque Ateneu, enfim. Mas eu consegui um emprego. Ele só contratava com 16 anos, mas eu tinha 13 anos. E aquele senhor gostou tanto de mim. Ele me achou tão bonita que ele me contratou. Ele só era mais um abusador. E eu precisei ficar ali por um tempo. Sabe, queridos, em resumo, eu achava que o sexo fosse a desgraça que acabou com a minha infância. Levou a minha mãe ao suicídio, porque, de fato, a minha mãe tirou a própria vida aos 38 anos de idade. Levou meu pai a nos dar uma série de madrastas, enfim. Eu sempre achei que o sexo tinha sido a desgraça que detonou com a minha vida e que talvez teria me levado à morte. Até que um dia, aos 17 anos, eu conheci um homem. E pela primeira vez eu conheci um homem que cumpria promessas. Um homem que preenchia a minha alma sem tocar em um fio de cabelo meu. Eu conheci Jesus. E sabe, você conhece o mecânico, o advogado, o motorista, mas eu decidi me relacionar com ele. E ali eu entrei em um processo, fala comigo processo. E naquele processo, aos 17 anos, eu começo a ser curada, a ser liberta, a ser transformada. Ainda atraindo muitas coisas erradas, mas eu entro naquele processo. E depois de alguns anos, eu fiz uma descoberta, que talvez você saiba, mas eu preciso te lembrar. Por mais gostoso que o sexo é, o prazer do sexo tem limite. Não é vai tendo prazer, bum, explode. Não, o prazer do sexo tem limite. A única coisa que não tem limite é o amor de Jesus por você. É o perdão que Ele tem para você, mesmo que você tenha mexido com as suas próprias irmãs, mesmo que você tenha mexido com o seu irmão. É o perdão que Ele tem para você, mesmo que você tenha sido esse abusador sexual, mesmo que você tenha abortado. É o perdão que Ele tem para você, mesmo que você tenha sido adulterado. É a cura que Ele tem para você, que foi abusado, abusada. É a cura que Ele tem para você, que se sente culpada pela traição, ou que se sente desvalorizada por ser traída. É essa cura. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe leito que sem Jesus tem prazer. Porque o prazer é um presente dEle. Pode até ter prazer no sexo impuro, mas pode ter certeza que Ele também tem dor, culpa, peso. Eu me lembro de um dia que o Senhor me fez escrever as iniquidades que eu lembrava que os meus avós e os meus pais tinham cometido. Eu não sei te falar quantas folhas eu enchi, talvez umas 3 ou 4. Mas ali eu escrevi sobre adultério, sobre vários outros pecados que eu lembrava que eles tinham cometido. E de repente o Senhor falou comigo, agora escreve os teus pecados. E ali eu comecei a escrever tudo aquilo. E diante de Deus eu fiz 3 coisas. E eu quero que você fique de pé agora sem nada nas suas mãos. Você vai receber uma folha. E eu quero que você fique de costa para o seu cônjuge com essa folha. Você vai dividir essa folha em 2. É metade para cada um, pode rasgar ela. Dobra e rasga. É metade da folha para cada um. Metade da folha para cada um. Talvez você está tentando engravidar, ou talvez você é um homem ou uma mulher que quer ser íntegro, mas volta e meia você cai de novo na pornografia, cai de novo no adultério. Esta é uma noite de chega, de basta, para aqueles que acreditam
que Deus é poderoso, que Deus age, que Deus cura, que Deus traz conhecimento que liberta. Quero que você que já pegou a folha, fique de costas, encosta as costas no seu cônjuge. Encosta as costas no seu cônjuge. Eu quero te dar algumas orientações, eu queria a sua atenção. Quem não pegou a folha, fica com a mão em pé, para a gente alcançar vocês. Quem não pegou, lembre-se que é para dividir. É uma folha por casal, você vai dividir ao meio, ok? Sabe, queridos, enquanto eles entregam a folha, eu queria que você ficasse aqui com atenção em mim. Pode virar de frente para mim até que todos recebam a folha. Naquele papel eu escrevi aquelas coisas, eu fiz 3 coisas. Primeiro eu denunciei, fala comigo assim, eu posso, através da palavra, denunciar os pecados dos meus antepassados e de forma intercessória pedir perdão por eles. Ah, mas não fui eu. Mas você pode, segundo a palavra. A segunda coisa que você pode fazer é confessar os seus pecados. Ah, eu quero confessar hoje para minha mulher. Não, calma. Se você quer confessar algo para o seu cônjuge, a minha orientação com muito carinho é que você primeiro converse com seus pastores. O Senhor já está sentindo a intenção do seu coração, mas a gente não confessa vomitando no colo do outro. Você primeiro vai procurar o seu pastor, o seu líder, e é para ele que você vai confessar em primeiro lugar. Ah, mas eu preciso confessar aquilo que eu fiz há 30 anos atrás, aquilo que eu fiz quando eu tinha 12, 10 anos. Claro. Lógico. Olhe para mim. Confessar para o seu pastor. Confesse os seus pecados, declare o seu arrependimento sobre eles. Peça perdão ao Senhor. Mas a terceira coisa, depois de denunciar os meus antepassados, de confessar os meus, eu entendi que eu precisava declarar o meu arrependimento e pedir perdão. Faça isso. E a minha orientação com muito carinho é que você tenha um tempo vivendo isso. Entre você e o Espírito Santo. E o seu pastor. Isso é um movimento que não se faz só, se faz com cobertura espiritual. Mas a última coisa que eu quero dizer é que talvez você tenha falado muitas coisas. E as nossas palavras são como nota promissória na mão de quem acredita, né, na mão de demônios. O mundo espiritual é tão real quanto esse aqui. Ari, não acredito, tudo bem, eu te respeito, você me respeita, ok? Mas para quem lê Bíblia sabe o que eu estou falando. E hoje nós precisamos rasgar algumas notas promissórias de coisas que você falou. Então eu vou falar algumas frases. E talvez você tenha dito, Ari não disse, mas eu já pensei. Não, Ari, eu não pensei, mas eu ouvi. E eu quero como ato profético agora que você encoste as costas do seu cônjuge e feche os olhos. E de olhos fechados, eu quero agora que você respire fundo e pergunte, de olhos fechados, pergunta assim, Espírito Santo de Deus, nessa noite, depois de tudo que eu ouvi, ontem, hoje, eu quero te pedir perdão. Perdão por todas as palavras que eu disse contra sexo, contra casamento, contra o meu cônjuge ou contra mim mesmo. Hoje eu te peço perdão, Senhor. E de forma simbólica, eu seguro esse papel e eu quero rasgar, cancelar e anular todas as frases, todos os pensamentos que um dia eu falei sem pensar, que poderiam ser notas promissórias nas mãos do inimigo. De olhos fechados, respira fundo e a partir de agora, se você pensou, falou ou ouviu alguma dessas frases, rasga esse papel como um ato profético. Sexo é sujo. Sexo é pecado. Sexo é coisa do diabo. Sexo é coisa de mulher safada. Sexo é para o prazer do homem. Só homem gosta de sexo. Uma mulher de Deus não pode ter prazer. Eu tenho nojo de sexo. Eu tenho medo de sexo.
Se o seu papel acabou, continua rasgando simbolicamente. Eu não consigo gostar de sexo. Eu nunca vou ter prazer. Eu só penso em sexo. Se não fizer sexo, eu fico louco. Eu fico desgovernado. Eu fico agressivo. Eu me sinto usada no sexo. Eu me sinto suja quando tenho prazer. Eu tenho vergonha do meu corpo. Eu não gosto de sexo suficiente. Eu sinto vergonha de fazer sexo. Eu não consigo me entregar. Faço sexo por obrigação. Eu só consigo ter prazer fantasiando na minha mente. Eu só consigo ter prazer fantasiando com alguém. Eu só consigo ter prazer pensando em pornografia. Eu só consigo me excitar com pornografia. Rasgue esse papel, você não tem que provar nada para ninguém, todos estão de olhos fechados. Eu não consigo viver sem ver um vídeo. Vídeos adultos é coisa normal. Eu só consigo ter orgasmo me masturbando. Masturbação é normal. Rasga esse papel. Essa mentira não pode continuar sendo pensada, dita ou ouvida por você. Eu só tenho vontade se pensar em besteiras. Eu só consigo ter orgasmos se eu fechar os olhos. Eu não consigo me esquecer dos abusos sexuais. Eu não consigo me esquecer da traição. Eu tenho medo de ser traída ou traído de novo. Eu me sinto culpado por ter traído. Eu não sei se ainda amo meu marido. Eu não sei se ainda amo o meu esposo, a minha esposa. Eu não gosto de toque. Eu não consigo ter prazer. De olhos fechados ainda que você não tenha mais papel, se algum dia o sexo foi um lugar de dor, um lugar de vergonha, de constrangimento, rasga simbolicamente esse papel. Se algum dia você se sentiu trocado pelo sexo, rasga esse papel. Se algum dia você se sentiu invadido, desrespeitado, exposto, rasga esse papel. Se tem alguém ainda com papel na mão, amassa esse papel e joga fora. Amassa. De olhos fechados, eu quero que você repita comigo assim: Senhor Deus, hoje, diante de Ti, eu coloco a minha vida. O Senhor viu tudo o que fizeram comigo, tudo o que eu fiz com os outros. E Senhor, eu te peço perdão. Me perdoa. Eu me arrependo por todas as frases que eu falei, por tudo aquilo que eu me deixei ouvir, por tudo aquilo que eu pensei. E hoje, repete hoje, diante de Ti, eu renuncio todos esses pecados, todas essas mentiras. E eu te peço que o Senhor, na autoridade do Teu nome, desligue agora o meu corpo, alma e espírito, sexualmente falando, de todas as pessoas que eu já tive contato sexual, físico ou virtual, que não seja o meu cônjuge. Me desligue agora, em nome de Jesus. Hoje, eu te peço, Jesus, tira de mim todos os pedaços sexuais que possa ter na minha vida, na minha alma, no meu corpo e no meu espírito, que não sejam do meu cônjuge. Tira agora, em nome de Jesus, e devolva para os seus donos. Eu peço também que o Senhor, meu Pai, busque agora, recolha agora todos os meus pedaços sexuais que possam estar em qualquer pessoa que não seja o meu cônjuge e coloque de volta em mim, para que eu seja íntegro sexualmente. Joga todos os papéis no chão, vira de frente para o seu cônjuge, sem nada na mão, joga tudo no chão. Se você tiver com alguma coisa na mão, vira para o seu cônjuge. E agora, olhando nos olhos do seu cônjuge, eu quero que o marido e a esposa falem assim: meu amor, hoje, na autoridade do nome e do sangue de Jesus, eu declaro o meu corpo, alma e espírito ligado sexualmente somente a Ti. Eu declaro que em nome de Jesus tenha pedaços sexuais meus
somente em ti, e teus somente em mim. Quero fazer uma última oração, abraço o seu cônjuge. Pai, eu quero te pedir que na autoridade, Jesus, na autoridade do teu nome, que exista agora a quebra de todo vício em pornografia, masturbação, adultério e imoralidade. Jesus, que exista cura, cura nas lembranças, cura nas emoções, cura na alma. Que toda culpa, acusação seja silenciada. Que venha sobre a vida dos teus filhos um novo tempo. Um tempo de cura, de libertação, de perdão, mas principalmente um tempo de desfrutar. Um tempo de amar, um tempo de cumplicidade, fidelidade, paz, confiança, prazer sexual, libido, ânimo, criatividade e santidade. Um tempo de mesa com amor, um tempo de joelho no chão juntos, um tempo de filhos amados e bem criados. Jesus, um tempo de boas gargalhadas, um tempo de prosperidade financeira e em especial um tempo de prazer sexual com santidade. Onde a cama dos teus filhos será leito sem mácula e leito de alegria. Hoje eu declaro sobre a vida sexual dos teus filhos que a partir de hoje não haverá mais nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu te peço, Jesus, saúde física, saúde hormonal, saúde emocional, saúde espiritual. E eu chamo a existência o melhor tempo sexual da vida dos teus filhos no casamento deles, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, dá um beijo no seu cônjuge, sela isso com um beijo. E aplaude a Jesus acima da sua cabeça, lá em cima.